Oi, orai e vigiai para não cairmos em tentação. Isso é um tema recorrente no Evangelho de Jesus e nós usamos essa frase constantemente. Mas será que a gente entende, que a gente sabe o que significa orar e vigiar? O que nós entendemos sobre isso? Se é para nós não cairmos em tentação, por que a tentação existe? De onde ela vem? Quem é essa tentação? O que significa vigiar? Orai e vigiai. O que isso significa? Vamos começar pensando o que faz um vigilante. Qual a sua função? É um profissional que protege pessoas e patrimônios públicos ou privados. E ele faz uma distinção entre as pessoas que estão frequentando o lugar. Ele observa. Ele não proíbe que as pessoas entrem ou que acessem o local, mas ele está atento o tempo todo observando se existe algum risco de alguma dessas pessoas causar algum dano ao patrimônio ou a alguém. Então, a gente pode entender que vigiar não é proibir. Vigiar significa observar com distinção, observar com atenção e fazer a distinção entre o bem e o mal. Então, vigiar é você distinguir e não proibir. É você ter atenção ao que pode causar danos. Em João 14, Jesus disse: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Olha só, não se turbe o vosso coração. Então, por que desesperar? Por que a falta de confiança, a falta de fé? Por que o desânimo? O que Jesus quer? Que nós observemos o seu exemplo, observemos o seu ensinamento, não nos desesperemos nas dificuldades. A gente precisa se basear nos ensinamentos do Cristo, que são fé, amor e caridade, e que através dele, Jesus, dele, o Pai, através dos seus ensinamentos, nós conseguiremos vencer as nossas dificuldades. E como que a gente vai conseguir chegar até o Pai? Como que a gente vai conseguir ter essa certeza de que a gente vai ser ajudado? Através da oração. Essa é a melhor forma de nós nos conectarmos com nós mesmos e com Deus. Somente através da oração a gente vai ter uma conduta cristã. O que é ter uma conduta cristã? É uma conduta seguindo os ensinamentos que Jesus veio nos trazer, né? Os ensinamentos do Pai. Através da oração, nós nos conectamos com a nossa essência divina, nossa essência interior, e com o Pai. E através da oração, nós vamos receber a ajuda que nós precisamos para enfrentarmos as nossas dificuldades. Nós receberemos amparo, inspiração. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir passar pelo momento de turbulência com mais tranquilidade. E também para continuarmos trabalhando no bem. Para que a oração aconteça, primeiro nós precisamos silenciar a mente e o coração. Dessa forma, nós teremos uma maior possibilidade de nos conectarmos com o alto. Quando a gente ora, a gente não deve começar pedindo. Não é assim que a gente faz? A gente só pede. Me livra disso, ajuda fulano, resolve isso, arranja emprego. E, na verdade, a oração não deve ser assim. Antes de tudo,
Da mesma forma que, se a gente observar a oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou, ele primeiro agradece. Ele glorifica a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, primeiro, ele está reconhecendo a grandeza do Pai. E depois ele agradece. Só depois para ele pedir, quando ele começa a pedir o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, vamos começar agradecendo. E vamos começar agradecendo as pequenas coisas, aquelas que nós não observamos. Olha quanta maravilha existe na nossa vida e a gente não observa. A gente está sempre querendo coisas que o vizinho tem, que o outro tem. E esquece de agradecer aquilo que nós temos, e temos muito. Coisas simples. Olha o conforto material que o nosso trabalho nos proporciona. Quantos pais, quantas mães se desesperam por não ter um trabalho para sustentar a família. E a gente trabalha e ainda acha que está fazendo muito sacrifício. Olha a família que nos recebe. A gente acha que o pai é ruim, a mãe é ruim, né? O irmão é difícil, não tem como conviver com aquelas pessoas. O vizinho é isso, o vizinho é aquilo, o marido é A, a esposa é B, e por aí vai. Então, a gente está sempre apontando o dedo para o lado ruim das coisas, esquecendo dessa família que nos acolheu com amor, que nos deu a oportunidade do dom da vida. Agradecendo essas pessoas porque elas são os nossos professores em nossa caminhada. São essas pessoas que vão despertar em nós o que a gente tem de vício, que é o que precisa ser melhorado. A raiva, a inveja, a mágoa, o orgulho, a vaidade. Então, a gente precisa agradecer todas essas pessoas primeiro. Olha o sol que nos aquece, o mesmo sol vem para todos. Ele aquece o mais rico, o mais lindo, como o mais humilde verme. Ele aquece o pântano, o mar, as árvores, da mesma forma. Olha o ar que nós respiramos, nós não vivemos sem esse ar. E a gente não observa, a gente respira tão mecanicamente que não observa. Então vamos começar a nossa oração primeiro agradecendo até as dificuldades, os problemas que nós vivenciamos, para depois nós pedirmos ao Pai inspiração, aceitação, força, para que nos ajude a encontrar um meio de melhorar, ajude a encontrar um meio de tornar as coisas diferentes daquilo que nós buscamos. Muitas vezes a gente pede, me arranje um emprego, e não é um emprego que está no seu caminho, é outra coisa. Então a gente tem que pedir para que as coisas sejam encaminhadas da melhor maneira, né? Para que a gente passe a pensar diferente, para que a gente sinta mais amor por alguma coisa que a gente não tem. De repente a gente tem um trabalho e não gosta, fica querendo mudar, e não é para mudar. Então, a gente precisa saber o que a gente está pedindo também. E na oração, a gente precisa ser muito sincero. É disso que Deus gosta. Ele quer que nós abramos o nosso coração e que sejamos honestos, sinceros com nós mesmos, verdadeiros. E quando a gente é sincero e verdadeiro, Deus nos ajuda da melhor forma. Não adianta a gente ficar tentando ludibriar, falar outras coisas. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem nós somos. Não vamos conseguir ludibriá-lo. Depois que a gente faz a oração com sinceridade, mostrando a Deus nossas fraquezas, reconhecendo, eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu sou prepotente, por aí vai. Isso faz parte de todos nós, seres humanos. Não adianta a gente ficar falando, eu não sou assim. Faz parte de todos nós. Então, depois de sermos sinceros com o Pai, aí nós podemos pedir a Ele, sendo francos. E depois de agradecer, de sermos francos com o Pai,
aguardar para nós ouvirmos a resposta que ele vai nos enviar. Essa resposta, ela sempre chega. Pode ser que é o que acontece na maioria das vezes, que essa resposta não é exatamente aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos, mas ela vem. E como que a gente vai ouvir essa resposta? De que forma que a gente vai ouvir essa resposta? Quando silenciarmos a nossa mente. Quando nós pararmos para ouvir, prestar atenção nos detalhes. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Assim, poderemos vigiar de forma melhor. Vigiar significa prestar atenção. Lembre do vigilante lá atrás, que é observar? Precisamos repetir essas orações lindas que a gente encontra aí disponível na internet, nos livros. É necessário a gente usar esse recurso? É válido, sim. Mas sinceridade é o que Deus mais espera de nós. Qual que é a melhor prece? É a prece sincera. Ele quer que nós nos assumamos como nós verdadeiramente somos. E não fingir aquilo que não somos. Sabe aquilo que você tem vergonha de contar até para o seu melhor amigo? É isso que ele quer ouvir, é isso que ele quer que você reconheça, que você tem no fundo do seu coração. A oração vai nos ajudar a encontrar o equilíbrio. Ela é um dever de todos nós. A oração, ela é um dever de todos nós. Mas ela tem que ser feita com sinceridade e com humildade. E quando a gente é humilde, a gente reconhece os defeitos. Não precisamos repetir palavras bonitas. Precisamos aceitar que nós somos enfermos, nós somos doentes do espírito, doentes da alma. E aceitando essa doença através da humildade, através da aceitação, sim, eu realmente sou orgulhoso. Sim, eu sou vaidoso. Isso é aceitação. Estaremos aceitando que nós somos imperfeitos e estamos caminhando em busca da evolução do Espírito Eterno. Reconhecer nossos defeitos é praticar a humildade. É difícil a gente reconhecer que é orgulhoso, que é prepotente, né? que é impaciente, que é impetuoso. É difícil, não é fácil para a gente reconhecer defeito. Então, precisa ter humildade. E isso agrada a Deus. Isso agrada ao Pai. Então, todo momento é momento de orar. Não importa onde você está, se você está na rua, se você está num templo, numa igreja, num jardim, no alto de uma montanha, no meio da rua movimentada, não importa. O que importa é a sinceridade e o silêncio que estiver no seu coração. Em qualquer lugar que você fizer uma oração sincera, nosso Pai, que é sempre misericordioso, Ele vai atender, Ele vai nos ouvir. Porque nós precisamos usar o nosso templo interior. Esse sim é o verdadeiro templo, é o lugar onde a gente precisa ser sincero para falar com o Pai. Precisamos usar o nosso templo interior para fazer uma oração sincera. Nós podemos pedir ajuda a algum intermediário, né? A Jesus, a Virgem Maria, algum santo de preferência, algum espírito de luz. Cada um vai, de acordo com a religião que escolheu, vai dar um nome. Então, independente da religião, seja o que você escolher. Posso usar como intermediário? Claro! Claro que deve, pode e deve. Mas Deus nos quer cara a cara, honestos, sinceros. Ele ouve. Ele sempre nos ouve e sempre nos ajuda. Então, estar atento e ser sincero, isso é fundamental, isso é primordial. Aí a gente pergunta assim,
Precisamos de todas essas dificuldades de aprendizado e crescimento? Sim, nós precisamos. Se nós sabemos que nós iremos passar pela dor, pelo sofrimento, pela tribulação, se de qualquer maneira ela vai acontecer, por que eu preciso pedir a Deus? Por que eu preciso orar? Ele não vai mudar, ele vai fazer as coisas, tem que ser, não é assim? Sim, as leis de Deus, elas regem todos, tudo no universo é regido pela lei. E geralmente ele não muda a lei por causa de A ou de B. Mas o que Deus quer? Deus não é aquele carrasco, aquele ser de carrasco que tinha a lei olho por olho, dente por dente, né? Ele não quer maltratar, ele não quer punir as pessoas, ele quer que nós cresçamos, que a gente evolua. Então, de acordo com o nosso esforço, o nosso desejo, o nosso merecimento, ele está observando tudo isso, ele está observando que aquela pessoa está se esforçando, que ela está tentando, que ela tem o desejo, né? Ela quer realmente mudar. E de acordo com o seu merecimento e do seu trabalho, porque ele quer que nós melhoremos, e para melhorar nós precisamos trabalhar, ele pode sim fazer alguma alteração. Existem coisas que não tem como ser mudadas, né? E é difícil para o nosso entendimento. Mas ele pode sim aliviar, enviar ajuda, mandar, ou né, de alguma maneira, aquela situação, aquela dificuldade vir de uma forma mais branda. Então, nós temos sim, nós devemos orar, falar, explicar para Deus. Tá difícil, eu quero, me ajuda a passar por isso. E a coisa pode ficar mais tranquila, não é? Então, não podemos perder essa fé, nós não podemos desistir de nós mesmos e nem dos ensinamentos do Pai. E aí você pergunta a você mesmo, para que mesmo que eu estou aqui? Para que eu vim nessa vida? Eu vim para ser um médico, um advogado, uma mãe, um pai, um gari. O que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha função? Qual que é o propósito de estar aqui? Será que eu vim mesmo só para aproveitar esse conforto da materialidade? Você acha que sim? Olha, pensa um pouquinho em quem você era, por exemplo, aos 20 anos e quem você é agora. Você acha que houve algum crescimento moral e espiritual? Você está diferente? Você mudou de uma forma para melhor? Você evoluiu? Se você acha que não, está na hora de parar e pensar. Daqui para frente deve seguir um outro caminho. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Isso quer dizer, nós viemos em busca da nossa evolução. Nossa família, nosso trabalho, nossos vizinhos, eles são os nossos grandes professores, porque são eles que despertam em nós aquilo que a gente tem de vício, de dificuldade, que é onde a gente precisa melhorar. E é nessa jornada que nós temos o objetivo de melhorar, de identificar essas fraquezas, para que a gente possa evoluir e ser um espírito eterno que somos, caminhando para a perfeição. Então, a gente precisa identificar, olha só, identificar, observar e identificar. Então, isso é vigiar. Então, quando você vigia o seu comportamento, você identifica as suas dificuldades, você está vigiando.
E para que a vigilância seja efetiva, eu tenho que observar o tempo todo. E o que a vigilância procura? As fraquezas. Aquilo que pode te causar danos, aquilo que pode ser prejudicial a essa evolução que a gente estava falando. Entende? O vigilante, ele não procura algum comportamento estranho nas pessoas, se carrega alguma arma, se tem a intenção de entrar num lugar que é proibido. Não é isso? Ele está sempre observando. E nós? O que nós devemos identificar em nossa vigilância? Nossas emoções, como a raiva, a inveja, o medo, a insegurança. É só reconhecendo as nossas fraquezas que nós vamos saber o que nós temos que vigiar. Devemos conhecer a nós mesmos. Assim poderemos vigiar de uma forma melhor. Então, vigiar significa vigiar a nós mesmos e não apontar o dedo para o próximo. Porque a gente gosta, né, de vigiar o próximo e ficar falando, né? Você viu fulano? Você viu? Então, não devia ter feito isso. Mas não é isso. A gente deve vigiar olhando para dentro de nós mesmos. Então, para vigiar, a gente precisa primeiro desejar. Nós temos que querer. Quando a gente não quer assumir essa dificuldade, não vai adiantar. Então, nós precisamos desejar buscar as nossas fraquezas e os nossos vícios. E o que é que nos tenta? Que tentação é essa? A tentação é aquilo que nos atrai. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O que nos tenta está dentro do nosso coração. Nós guardamos a tentação. A tentação, ela está presente na humanidade, no universo, o tempo todo. E quem é que vai identificar isso? Nós mesmos. Mas nós precisamos desejar. Então, a tentação não está no exterior, ela está no interior. Só vai nos atrair aquilo que nós temos dentro de nós mesmos, no nosso íntimo. Se em mim não houver determinada fragilidade, aquilo não vai me tentar. Por exemplo, se eu não tiver nenhuma atração pelo álcool, eu posso estar num ambiente com bebida alcoólica, que aquilo não vai causar dano nenhum em mim. Por quê? Porque o meu espírito, digamos, já está curado da dependência do álcool. Isso não vai me afetar de forma alguma. Então, e você? A que você é atraído? O que pode te causar algum dano e que te atrai? Isso é a sua tentação. Então, o vício, a droga, ao sexo sem limite, as drogas, cigarro, bebida alcoólica, as drogas ilícitas, né? Intolerância, egoísmo, vaidade, a ganância, são as nossas fraquezas. Então, a tentação, ela está dentro de nós. Nós podemos usar tudo da materialidade, desde que seja com moderação. Saber usar, nós não estamos proibidos de usar o álcool, nós não estamos proibidos de dançar, né? De sair, de viver. Não tem proibição disso, desde que isso não nos cause danos. Quem usa o álcool, né, o cigarro, as drogas com uma frequência maior, sabe que isso vai causar um dano enorme no seu organismo. Então, isso é um problema. O que nos atinge, o que nos tenta, é aquilo que nos tenta o espírito. Ela já existe lá no seu espírito. E você precisa se curar disso para que a tentação não chegue até você. Apenas eu, somente eu, sou responsável pela minha queda ou pelo meu sucesso. A ninguém mais eu posso colocar essa responsabilidade, somente a mim mesmo.
Jesus nos ensina as bem-aventuranças do Sermão do Monte e ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Será que nós choramos apenas de dor? Na verdade, não. Nós choramos de raiva, nós choramos de ódio, nós choramos com desejo de vingança, choramos de vontade de desejar ao outro algo que nos magoou, que nos fez sofrer. Esse choro não é o choro que Jesus falou. O choro de querer retribuir o mal com o mal. O pranto que Jesus nos fala, ele é o pranto da resignação, é o pranto do autoconhecimento, do desejo de melhorar, de reconhecer que tem dificuldade. É o trabalho constante no estudo e do crescimento moral, com a prática da caridade. Esse sim é o pranto que Jesus aprova. Então nós precisamos entender que nós somos sombra e luz, porque nós temos várias dessas deficiências. Então nós somos humanos e nós temos o lado sombra e o lado luz. E durante o mesmo dia nós podemos identificar as duas coisas, momentos em que a sombra prevalece, momentos em que a luz prevalece. Você pode fazer uma caridade e daí 5 minutos alguma coisa despertar em você um vício que você tem e você cair em tentação. Então, isso é nosso. Nós somos enfermos do espírito e nós precisamos de melhorar e reconhecer tudo isso. Estando conscientes, cientes e conscientes, porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, estando cientes e conscientes do que nos tenta, nós podemos viver qualquer situação em que tenha atitudes negativas, né, situações negativas, que não nos prejudique. Lembremos que o sol aquece o pântano e ele não se suja. Isso é você se vigiar, é você se conhecer. O autoconhecimento é fundamental. Então, por exemplo, a gente pode pensar assim, se alguém chega até você trazendo uma fofoca, você pode continuar replicando aquela fofoca, né? Você caiu na tentação. Ou você pode ouvir a fofoca, aí você elogia a pessoa, olha, mostra um ponto positivo. Aí na hora que a pessoa falar com você, você viu o que aconteceu, aí você para e fala, ela é uma pessoa tão boa, né? Ela é uma pessoa assim, educada, ela é uma pessoa... Para a fofoca. Isso aí é o mesmo que a gente comparar uma bola. Imagina uma bola de ping-pong que bate no chão. Quando a bola de ping-pong bate no chão, ela vai quicar e mudar de direção e ela vai replicando. Mas se essa bola cai em cima de um colchão, ela para. E é assim que a gente precisa fazer com as nossas tentações. Nós precisamos reconhecer essas fraquezas e adotar mecanismos de defesa através da vigilância. Então, nós não podemos permitir que as nossas fraquezas sobreponham o nosso entendimento e a nossa razão, o nosso desejo de melhorar. Vigiar é a primeira defesa de nossa alma na batalha conosco mesmo. Nós somos o nosso maior inimigo. A vigilância, ela vai construir na nossa alma as boas tendências. Quando você vigia, você está sempre buscando a melhoria. Você está sempre se observando e tentando fazer algo diferente, né? Encontrar uma defesa para aquilo. Então, através da vigilância, nós vamos estar sempre atentos e nos manter fortalecidos e confiantes. E como? Através da oração. Ela nos ajuda, ela nos sustenta, ela nos ajuda a nos conhecer a nós mesmos e ela nos traz força. É com a nossa fé que a gente vai melhorar.
Então, o autoconhecimento, ele é o caminho para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Nós não devemos dar as costas aos ensinamentos do Pai, os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Nós não podemos ficar pensando que a gente pode simplesmente usufruir das fraquezas da materialidade através do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Nós precisamos entender que para termos um amanhã melhor, nós precisamos começar a nossa melhoria hoje. Nós precisamos pensar na nossa evolução. Precisamos trabalhar o autoconhecimento, reconhecer as nossas dificuldades e trabalhar em busca da evolução, orando e vigiando sempre as tentações que estão dentro de cada um de nós. Então agora é a hora de dar o primeiro passo. Para dar o primeiro passo, nós precisamos desejar. Depois que nós desejarmos, que façamos as nossas orações pedindo ajuda, porque nós seremos ajudados. Vamos ter um olhar atento às pessoas que estão próximas a nós, que estão à nossa volta. Nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. É no convívio com essas pessoas que nós vamos nos vigiar. Eles serão os nossos grandes professores em nossa caminhada. São eles que irão despertar em nós aquilo que tem que ser melhorado. Razão e emoção têm que caminhar juntos. A gente precisa identificar e não deixar que essa fraqueza seja maior do que o seu entendimento, do que a sua razão. Então, devemos orar e vigiar constantemente. A tentação, ela vai continuar presente. No mundo, o tempo todo, em todo lugar, a tentação vai estar. Ela não pode estar dentro de você. Se ela estiver só à sua volta e não estiver dentro de você, nada vai te acontecer. Você vai sair ileso. Mas para que isso aconteça, você tem que identificar. Nós temos que identificar. E precisamos ter em mente que estamos aqui para a transformação não só nossa, mas da humanidade. E como é que nós vamos ajudar na transformação da humanidade? Através do exemplo. O exemplo diz muito mais do que muitas palavras. É sendo um verdadeiro cristão. E como é ser um verdadeiro cristão? É viver como Cristo, praticando os seus ensinamentos, seguindo o caminho que ele trilhou. Aí seremos um verdadeiro cristão. E iremos trabalhar para a nossa evolução e para a evolução do nosso próximo também, porque nós somos convidados para trabalharmos na evolução da humanidade, todos juntos. Nós somos irmãos de um só Pai. Então, nós precisamos trabalhar vivenciando o Evangelho, vivenciando os ensinamentos do Cristo e sendo exemplo o tempo todo. A hora é agora. Orai e vigiai.